Se os irmãos não contribuíssem, nós não teríamos condições dessa estrutura aos poucos, né? Ficou muito bacana. E abençoar aqui os irmãos que fizeram esse serviço braçal, né? De tocado, né? O Dino aí ajudou, o pastor Davi está por aí também. Também trabalhando, ele está aprendendo, né? Sabe? Você vê que as contribuições depois nós prestamos conta, né? E isso é muito importante numa igreja em dias atuais que vivemos, né? E os irmãos vão entendendo para que serve a sua contribuição, e assim o nome de Jesus vai sendo glorificado. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, toda a igreja bela. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, vou ler alguns versículos também. 2 Pedro, capítulo 2. Diz assim, mas não vamos soltando que a gente adiantando. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresia destruidora, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Amém. A gente vai vendo os textos aqui. Gostaria de dizer para os irmãos, no início aqui, né, gostaria de falar um pouco de heresias, mas eu gostaria de dar uma introdução, talvez para os irmãos entender, porque às vezes a nossa metodologia de pregar e às vezes a nossa metodologia de estar ensinando, porque nós temos um propósito, nós temos um alvo em Deus, é fazer com que os irmãos aprendam a palavra de Deus. E às vezes as pregações, quando você vai ensinar aquilo que é bíblico, é um pouco dura. Se vocês observam, às vezes a pregação do pastor tem sido muito veemente, muito firme, dura. As minhas pregações, às vezes, né, tem sido às vezes um pouco dura. Por quê? Porque isso é uma pedagogia bíblica, né? Até Paulo fala, né? Eu falo, não canso de falar todas as vezes as mesmas coisas, porque nós precisamos de absorver isso, de aprender, né, algumas coisas sobre a palavra de Deus. E o discurso do pregador sério, ele sempre vai estar pregando com firmeza, sempre vai estar pregando duro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos orienta a nós estarmos exortando, né, a todos nós na palavra. E eu acho interessante de tudo isso, porque às vezes tem pessoas que não entendem, falam, mas o pastor prega duro, o Daniel prega duro, mas vocês não pregam um sermão mais leve? Deus, uma outra hora, vai dar para a gente pregar de repente um sermão diferenciado, né, que vai trazer mais uma ideia de levantar a pessoa que às vezes está ali cabisbaixa, no sentido de sair daqui mais feliz, mais alegre. Deus vai dar um dia uma palavra dessa, entendeu? Mas no momento Deus tem dado-nos palavra de confronto, né, de fazer com que nós acordamos e nós venhamos entender o que é o Evangelho. E sempre a vida, ela não é fácil. Por que eu li os textos dos falsos profetas aqui? Porque os falsos profetas, principalmente nos dias atuais que nós vivemos, eles vão falar o que você quer ouvir. Por quê? Porque eles têm certo interesse, né? Então, se você tem um problema na sua família, ele vai falar que você vai ter que vir tal dia e fazer uma campanha tal dia, ou aquele dia específico, para você estar, né, buscando a Deus dentro daquele resultado, dentro daquela bênção que você quer, e você só terá a bênção dentro daquele resultado que você está buscando se você fizer um sacrifício, fizer uma contribuição boa. Aí você está com um problema na família, você vai na segunda. Você está com um problema financeiro, você vai na terça. E na terça de novo você tem que ir lá buscar Deus com aquele propósito, porque é aquele dia específico. E também deixar uma oferta abençoada de fé, de sacrifício, para você conseguir a bênção. Então todo dia é um dia que você tem que buscar algo, e é um dia que você tem que deixar uma oferta boa, uma contribuição boa, mostrando que
Então isso é o que nós vivemos hoje no nosso mundo, no nosso Brasil, até outros países aí fora, principalmente países de terceiro mundo, tem muito essa questão chamada teologia da prosperidade, né? E por que a gente prega firme que a vida não é esse mar de rosa que apresenta? Porque, irmãos, eu conheço muitas pessoas, e já conversei com muitas pessoas, que elas foram enroladas, enganadas. Essa semana eu estava comendo um lanche à noite ali no Perus, e aí chegou um rapaz, né? Conversou com todo mundo, o rapaz ali do lanche conversou com ele e tal, conversa vai e tal, conversa bem, me cumprimentou, eu conheço ele de longa data, já há mais de 20 anos. Aí quando ele foi embora, eu falei com um rapaz do lanche que é meu amigo, eu falei, você conhece esse rapaz? Ele falou, eu conheço mais ou menos assim, né? Aí eu falei, ele é meio parente meu, tal, assim, né? Tal, ele falou assim, então assim, é porque ele pertence à igreja do dono daqui. Eu falei, pertence à igreja do dono daqui? Eu falei, você sabia que ele vendeu a casa dele e mora de aluguel e deu para essa igreja? Faz muitos anos. Ele falou, não sabia disso não. Ele falou, deve ser por isso que ele perdeu a esposa dele quando a mulher foi embora. É um comentário, mas existe muitas pessoas, irmãos, que viveu, né, e participou de grupos de igreja que eles são realmente falsos profetas, porque eles não têm piedade nenhuma sua. Imagine uma pessoa que mora no Recanto dos Humildes, o cara coloca na sua cabeça, você tem uma casinha lá, vamos dizer assim, 100 mil reais para um cara que é pobre, aí você vai lá, vende essa casinha, 80 mil, 100 mil reais, vai lá e dá tudo essa contribuição da igreja para pagar aluguel. Vê o que isso tem a ver com o Evangelho, o que isso tem a ver com a palavra de Deus. E a pessoa dá, e essa pessoa, lembra que um tempo ele ficou decepcionado porque deu o dinheiro, né? Só que mesmo a pessoa não admitindo, né, ela sofre uma frustração. E aí um tempo ele passou muitos anos fora da igreja, e ainda de voltar para outra igreja, voltou para a mesma igreja, ele continua pagando aluguel. Eu lembro que ainda no Brasil para Cristo, eu estava pregando um dia aqui no Perus, e após o final do culto, uma mulher veio falar comigo e falou assim, moço, já aconteceu assim comigo. Eu estava até falando sobre orientando as pessoas sobre isso na pregação, né? Ela falou assim, eu estava numa dificuldade muito grande, não tinha dinheiro nem para pagar água, nem luz, não tinha nada para comer em casa, e eu fui numa dessas igrejas porque está na mídia, né? Você vai estar assistindo televisão, vem aqui que seus problemas acabaram. E ela falou assim, eu fui lá, né? E lá o cidadão ministrando falava, você tem fé? Ela falou que foi conversar com o pastor falou, o que você tem na sua casa? Não tem nada, pastor, mas não tem nada. Você tem geladeira? Tem, então vai seguinte, você vai lá, vende a sua geladeira, vem aqui e traga para o altar que Deus abre uma porta para você. E ela falou que foi lá, vendeu a geladeira dela, e o que aconteceu? O problema piorou, não aconteceu nada. E ela falou que por causa disso nunca mais pisaria numa igreja, né? E ela estava vendo, agora ela estava vindo numa igreja que não está pregando isso, está despregando isso, entendeu? Ficou revoltada com a vida. Então, irmãos, sobre falsos profetas, o que eu gostaria de sempre estar falando com vocês aqui? Que a gente, irmãos, temos que querer aprender a palavra de Deus para nós não sermos enganados e enrolados. A vida não é fácil. Eu estou indo para a igreja e as coisas estão difíceis para mim. Mas eu tenho uma boa notícia para você: vai continuar difícil, mas um dia vai passar. Deus está cuidando de nós. Você tem que entender que Deus cuida dos seus filhos. Nós vamos passar por problemas, dificuldades, não importa que ela seja na parte financeira, se é na parte familiar, se é na parte de repente profissional. Há momentos na vida de transição que nós precisamos aprender. Deus quer nos ensinar. E às vezes nós já queremos pegar do primeiro degrau, já pular lá para o 12º andar. E não funciona as coisas assim. A vida não é assim. E se você quer moleza, você vai ter um problema grande. Você vai cair em golpes, principalmente em golpes da fé. Porque muitas pessoas querem vir na igreja ouvir que vai dar tudo certo. E a gente tem que dizer aqui, irmãos, que nem sempre vai dar tudo certo. Eu estava lendo um pouquinho sobre Lutero essa semana, pastor, me dá até vontade de parar de ler. Estou falando para vocês, dá até vontade de
render, irmãos. Eu só vou contar uma historinha para vocês. Meu cara teve 6 filhos. Irmão, 5 filhos, o cara morreu tudo criança, adolescente. Vai para analisar? Jesus não quer nem ler, porque dá vontade de chorar, dá vontade de ser. Você não quer ouvir tanto, só imagine. E o cara ficou firme na fé, formando a igreja, ali com um pulso firme, fazendo a obra, entendeu? Tendo uma vida simples, humilde, lutando contra o abuso das igrejas, que é contra as indulgências, que a igreja estava rica, e ele poderia ter recurso ali para pagar médicos melhores, tudo, e ele teve 5 filhos mortos. Imagine você ter 5 filhos mortos, apenas um chegou à idade adulta. Vocês têm uma noção como que é, e como que uma pessoa dessa, irmãos, continua na fé. Olha que loucura, que espanto. E eu estava meditando nisso, e pensando como que as pessoas acreditam que o mundo vai ser colorido. E o mundo não vai ser colorido, irmãos. As coisas às vezes nós vamos passar por momentos que a gente de repente nem imaginava passar, a gente vai passar. Só que a gente tem que crer como Jó, permanecer firme, que uma hora Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar um escape. Por quê? Porque Ele é nosso Pai e Ele está cuidando de nós. E eu acho interessante que essas pessoas, elas não querem ouvir sermões duros, sermões verdadeiros. Porque quando eu estou falando para você dos sermões duros aqui, irmão, como eu falei para você da vida de Lutero, é uma pedagogia simples, que você vai entender o que? Opa, quer dizer que um homem de Deus passou por isso? Então eu também posso passar? Opa, o pastor está dizendo que eu posso ter um problema financeiro? Então eu também posso passar? Nossa missão aqui como pastores, irmãos, é prepará-los para o dia ruim, para você permanecer na fé no dia ruim. Porque no dia bom, irmão, não precisa. A Patrícia não está aqui hoje, mas eu ia perguntar para ela: quantos atendimentos que ela teve, pastor? O cara que está com a vida boa vai procurar um psicólogo, um pastor? Ela não tem. Pastor, eu estou procurando um senhor para conversar. Quem foi? Pastor, eu estou com 1 milhão no banco, pastor, estou muito feliz, entendeu? A coisa está tão boa, e eu preciso aqui confessar para o senhor que a minha vida está muito boa. Você não vai encontrar isso aí, irmãos. Mas eu estou no emprego agora, muito bom, eu preciso de um psicólogo para conversar, porque esse emprego está bom demais. Não tem isso aí. Matando de felicidade. Eu preciso conversar com alguém que eu estou muito feliz. Está dando muito certo. Não tem isso aí, irmãos. Então qual que é a nossa proposta de pregação? Nossa proposta do Evangelho é falar para você, meu irmão, a coisa pode ficar ruim para frente. Quem vai procurar o pastor para conversar? Procurar um irmão para conversar? Procurar um psicólogo para conversar? Porque o negócio está feio. Como diz aí, o negócio está sério. Estou quebrando o pau com a mulher. O cara nunca vai consultar o pastor que está bem com a mulher. Pastor, estou muito bem com a mulher. O senhor não tem como arrumar um jeitinho para arrumar uma briga com a minha mulher, não? Porque o negócio é muito bom em casa. Não tem isso. Tem pelo contrário, vou conversar com o pastor. Estou brigando com a minha mulher, a gente está quase separando, tal. Vou consultar o psicólogo para ver. Vamos fazer terapia de casal. Por quê? Porque o negócio está feio. E é esse momento, irmãos, que você tem que estar preparado, firme, entendendo que você pode passar por esses momentos de dificuldades. Eu tenho alguns KM a mais que muitos aqui, uns KM a menos que outros, mas a gente sabe que o mundo não é tão colorido assim. O mundo não é aquilo que muita gente está dizendo aí no Evangelho. Você vai num lugar aí e o cara fala assim: o cara entrou na igreja hoje, o mês que vem o camarada conseguiu emprego, no outro mês o camarada montou a empresa, daqui no terceiro, quarto mês ele já tem rendimentos de carro, de apartamento, de casa. Isso não existe, irmão. Se você quer acreditar nisso, acredita. Porque
quê? Estão tentando te convencer, entendeu, que o mundo é colorido, e o mundo não é colorido. Não foi colorido para ninguém. Como nós sabemos que os apóstolos de Jesus, com 30 e poucos anos, todos morreram. Por quê? Não é colorido. E principalmente quando nós somos servos de Deus, que andamos na contramão deste mundo. Então nossa proposta aqui de pastor, de pregador, irmãos, é te falar, irmãos, para você ficar firme em Jesus. Vai vir momentos difíceis, vai vir momentos de provação, vai vir momentos de angústia, vai vir momentos de solidão e até de depressão. E eu tenho que te preparar para isso. É porque muitas pessoas vêm na igreja, aí eu vim para a igreja, agora vai dar tudo certo. E as pessoas vão ficar decepcionadas. Eu continuo com problema, continuo com angústia, continuo com dificuldade. Por quê? Porque o pecado, irmãos, que é a nossa natureza, vai gerar grandes conflitos na nossa vida. E nós precisamos de entender que Jesus é o nosso Senhor para nos ajudar a vencer todas essas barreiras e dificuldades. E o interessante que eu li aqui para vocês sobre falsos profetas, né, é como que esses lugares são cheios. Eu não sei se Deus vai fazer essa igreja muito grande, pastor. Eu pensando humanamente, eu não acredito. Humanamente, irmãos. É que eu vi outro falando, tem Paulo fala. Aqui sou eu falando, não o Senhor. Porque o nosso perfil de pregação, ele não atrai. Porque falar para você é verdade. E muitas pessoas preferem ouvir o me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Por exemplo, eu tenho 25 para quase 30 anos que eu moro lá no bairro Recanto dos Humildes. Tem centenas e dezenas de pessoas que vivem nessas igrejas, que acreditam que vai ser rico, que mora, são meus vizinhos. Está na mesma situação que a minha. E acreditando que vai ficar rico há 20 anos. E eu vou fazer o quê? E você vai falar com a pessoa? Não, porque tem que ter fé. Tem que ter fé, irmãos, para permanecer firme na fé, esperando Cristo voltar e não esperando enriquecer. Mas se Deus de repente abrir uma porta, que a gente sempre comenta aqui, e você se enriquecer, usa isso para a glória de Deus. Como é um culto de ensino, não é errado crentes ter dinheiro. Nunca foi. Eu não tenho, mas se um dia eu trupicar um saco de dinheiro, irmãos, eu não vou consultar o psicólogo. Eu não vou consultar a irmã ali. Irmã, eu trupiquei num saco de dinheiro, eu estou muito feliz. O que eu faço? Não sei o que fazer. Não vai acontecer isso comigo. Mas se alguns irmãos aqui tiver mais posses, irmãos, Deus te abençoar, usa para a glória de Deus. Invista no reino, ajude pessoas que estão precisando, mesmo às vezes que não são crentes. Primeiro os domésticos da fé, a Bíblia diz. Primeiro os domésticos da fé, mas e outras pessoas também, que é o próximo. Pessoas que estão precisando do seu apoio naquele momento. Deixa Deus se usar para isso. E eu acho interessante como é o caminho que se toma ao longo do tempo. Como eu disse para vocês, eu tenho muitos vizinhos que continuam morando na quebrada que nem eu, acreditando que vai ficar rico. E o líder dele que prega isso para ele, o cara está bilionário com o dinheiro dele. O cara está bilionário com o dinheiro dele. Por quê? Porque são pessoas que não querem ouvir sermões duros, não querem aprender a verdade. E eu acho interessante a característica do falso profeta. Nesse texto que eu li aqui, ele vai citar sobre Balaão. E eu estava meditando sobre a característica do falso profeta. Você sabe qual é a diferença do falso profeta e do verdadeiro profeta? Quem pode me falar uma? Alguém pode falar? Pode falar. É que o falso tem um preço, o verdadeiro não tem preço. Por isso que a maioria dos profetas verdadeiros, o que fizeram com eles? Mataram. E muitos outros, qual é o preço? Lembra aqui que
O que Satanás foi ofertar para Jesus? Qual é o preço que você quer para me adorar? Não importa o preço. Como diz, o diabo paga. Aí Jesus, sem negócio, expulsou o demônio e depois de algum tempo foi para a cruz do Calvário, foi crucificado. Os discípulos, falei semana passada, eram 70 mais os 12, os 70 tudo caiu fora, ficou os 12 que depois ficou 11, a maioria tinha um preço, caiu fora. Interessante é isso, irmãos, é que o verdadeiro profeta, ele não tem preço, ele não está procurando ver o que ele pode lucrar com isso, o que ele pode ganhar com isso, o que ele pode conquistar com isso. Pastor Davi, o que o senhor pretende conquistar estando aqui nessa igreja? Daniel Vioto, o que você pretende ganhar de estar aqui iniciando essa igreja? O qual nós estamos fazendo a obra de Deus? Será que nós temos um preço? Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que começou bem no ministério, mas ele teve um preço. Eu tive um pastor que ele teve que expulsar praticamente da casa dele e da igreja dele. Sabe por quê? Porque ele tinha um preço. O preço era todo o dinheiro que entrava na igreja e do bolso dele. Se alguém falasse alguma coisa, tinha que ser tirado da igreja. Minha esposa sabe disso. Igreja que nós já vivemos. Pessoas que começam bem, mas ela tem um preço. E se você tiver um preço, você será completo. Falando isso de Balaão aqui, irmãos, tem aquela história do Balaão. Quem nunca leu, procura ler na sua casa. Vem lá o rei querendo derrotar Israel, né? E não consegue derrotar Israel. Aí ele fala: opa, deixa eu convidar alguém para amaldiçoar Israel. Ele convida e traz Balaão. E oferece dinheiro para Balaão. Balaão fala: eu sei esse dinheiro aí tudo, mas eu não consigo amaldiçoar esse povo. O que tem que fazer com esse povo? Me dá a letra. Falso ensino. Tem que ensinar o povo errado. Você pode passar muito tempo na igreja, mas se você aprendeu errado, irmãos, você terá problemas sérios na sua vida. Olha o que o texto diz aqui. Vou ler um texto com vocês aqui. O mesmo texto que eu li. Capítulo 2, versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresia. Como que serão essas heresias? Como diz a palavra aí finalzinha? Repentina destruidoras. Então uma igreja que está sendo colocada heresia, irmãos, ela vai destruir a sua vida, ela vai acabar com a sua vida. Você não vai aprender o Evangelho, e é devagarzinho. Quer ver o que o texto diz? Versículo 2: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com história que inventam. Há muito tempo sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Irmão, são criações. As pessoas criam ideias. Você vai ver que, olha uma ideia. Você é filho de Deus, você não pode ser pobre. Isso é uma ideia. Eles criaram isso. Não, mas você é filho do Deus, do ouro, da prata, pastor. Então você não pode ser pobre. É uma ideia. Eles criaram essa ideia. Está aqui dizendo que eles criam ideia. Aí você não pode ser pobre. E aí que eu sempre comento aqui, né? E gostaria de comentar novamente. Olha Abraão, rico. Olha Davi, rico. Olha Salomão, rico. Não é verdade? É verdade. Aí eu faço uma pergunta simples: os servos de Abraão eram abençoados por Deus? Os servos de Davi eram abençoados por Deus? Os servos de Salomão eram abençoados por Deus?
Então o conceito de bênção de Deus, irmãos, é quando você tem muito dinheiro. Essa como é que vai na cabeça das pessoas. E se você não for para a escritura, eles vão criando ideias que você não conhece, e daqui a pouco você fala, sabe de uma coisa? Eu fui para a igreja, e às vezes as coisas não andam como você quer, e você fala, sabe, vou conhecer esse lugar. Eu conheço pastores, irmãos, que em crise, foram para essas igrejas. Falou que só não deu oferta porque não tinha. Porque o desespero se torna tão grande. Você fala, não, eu preciso, eu vou. E disse que só não fez o voto lá porque não tinha nada mesmo, porque senão. E nesse caso de pessoas que foi o dia da passagem e voltou a pé embora. Que deu o dia da passagem. Foi lá e voltou embora a pé mesmo. Então, irmãos, ideias são construídas. E se você não conhecer a ideia bíblica centralizada, vai trazer destruição na nossa vida. Aí você vai ser uma benção, não vai ter discussão em casa com o seu marido. É mentira, vai. Quem é casado há muito tempo sabe disso. O pastor, ao mesmo tempo que eu casado, outros irmãos, de vez em quando o pau quebra. Vocês que vão casar aí, uns mais, outros menos, né? Né, Mateus? Só amor, só love, né? Tem que dar discussãozinha, meu filho. O pau quebra. Faz parte da vida. Aí vem o Evangelho, perdão, reconciliação, né? Clamar por Jesus, abandonar o ego, o orgulho, a soberba. Não foi você que errou, não foi você que errou. E aí fica naquela um acusando o outro, um acusando o outro, e o pau quebrando. Não deixa o orgulho, o ego de lado, para Deus fazer a obra. Então, irmãos, não fiquem bravos, estressados com as pregações firmes e duras. Saiba que ela vai servir para você amanhã. O pastor Paulo fala sempre isso, né? Entendeu? Guarde bem esta palavra, porque ela vai servir para você amanhã, naquele momento de dificuldade. Eu não preciso preparar você para o bem. Eu não preciso preparar você para o churrasco. Eu não preciso preparar você para o casamento feliz. Eu não preciso preparar você para a sua poupança gorda. Eu não preciso preparar você pela sua viagem que você vai fazer para o exterior, e postar nas redes sociais lá, e tudo legal. Eu não preciso preparar você. Nossa missão de pregação não é isso. A nossa missão de pregação, irmãos, é preparar você para o dia da adversidade. No momento que você vai falar assim, eu não tenho alegria nesses dias. Esses dias está ruim. Esses dias estão difíceis, as coisas estão complicadas, parece que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai, e o nosso Pai está cuidando de nós todo o tempo. Lembra aquela passagem de Elias, que eu já preguei aqui algumas vezes? Lembra? Elias fez muito milagre, foi lá, matou os profetas de Baal, outros profetas também, foi 800 profetas, né? 800 e alguns. 850. Quanto? 850, tá vendo? 850 profetas. E de repente as coisas não acontecem como ele espera, ele entra em crise. Pô, matei 850 profetas. Todo mundo tem que abaixar a bola, o rei, todo mundo deu. Não, aí que sem esse momento ainda. Não aconteceu como ele esperava. O que aconteceu? Ele ficou depressivo. Eu vou abandonar tudo. Eu vou largar tudo. Vou para dentro do deserto aí, caminho sem volta. Então o deserto, irmão, você não tem água, já é questão de tempo. A hora que bater a sede, essas últimas horas de vida, vai beber água onde? Foi para se matar, se suicidar. Como diz, perdeu as esperanças naquele momento. Mas como Deus é Pai, Deus sempre tem um anjo para prover aquilo que nós precisamos. Eu sei que tem problemas, irmãos, pessoas têm problemas, e alguns problemas que a pessoa pensa que é impossível. Ela acha que não tem solução, mas para Deus tudo é possível. Lembre-se disso, para Deus tudo é possível. Tudo vai passar, irmãos. E se algumas coisas que Deus tem na nossa vida não passar, vou voltar a repetir novamente aqui. Os céus nos aguardam. Jesus nos aguarda.
estava vendo essa semana, eu gosto de ler nas redes sociais. Você começa a curtir alguma coisa, você começa a mandar para você, né? Eu estava vendo as múmias egípcias, dinastia 4, dinastia 3, dinastia 2. Aí você vê lá o faraó Tantequemon, aí não sei o que, Ramassés, e todos os faraós. Aí tem a múmia do cara lá. Irmãos, tudo passa. Quantos poderes esses homens tiveram, irmãos? Quanto ouro e riqueza esses homens tiveram? Aí você vai lá, a múmia, tudo passa. E a pergunta é: a eternidade? Procuraram a eternidade? Estavam com Deus? Aonde que estão os nossos bisavós? Todos, a maioria que foram. Nós estamos aqui de passagem, como diz a Bíblia, nós somos peregrinos, estamos de passagem. Se nós não refletirmos nisso, estamos de passagem, que tudo vai passar, que a nossa casa não é aqui, e entender que Jesus disse que nosso lugar de amontoar tesouro não é aqui, a gente consegue passar pelas dificuldades, irmãos, tranquilo. Agora o problema é se a gente achar que a gente tem que ter tudo aqui, porque um tem, outros não tem. Irmãos, não existe uma explicação, mas uns vão ter mais, outros vão ter menos. Isso é bíblico, está lá. Só teve um desaforado que Jesus falou para ele: ó, vende tudo e me segue. Porque o cara foi desaforar Jesus. Tem outros que tinham condições, Jesus não falou isso. Ajudava as pessoas, sei lá, o Cornélio tinha posses, dava esmola para um monte de pessoas que não tinham condições, e a Bíblia diz que Deus falou: eu vi essas suas esmolas, entendeu? Só que você precisa conhecer Jesus. Mandou lá alguém pregar o Evangelho para ele, ele pregou, ele se converteu. Jesus não falou assim: ó, dá tudo para os pobres, me segue, não. Para outras pessoas, Deus sabe por quê? Porque o cara avarento, está preocupado só com dinheiro, não ajuda o próximo, não ajuda as pessoas, não contribui, e o cara é rico. Esse é o jovem rico. Senhor, eu guardo todos os seus mandamentos. E Jesus não disse que ele era mentiroso. Jesus não disse: não, você é mentiroso, você é hipócrita. Não. Jesus não disse: você é avarento. Você quer ter um tesouro realmente no céu? Vende tudo e segue. Aí o cara olhou torto, o cara saiu de perto de Jesus, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas e com certeza tinha aquilo no coração. De contrapartida, quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, as coisas mudam. Voltar a falar de Lutero, a falar de Agostinho de Hipona, né? Diz Agostinho que ele era muito rico, bem de família rica. E naquele tempo, ali no ano 300, no século IV, né? A teologia da pobreza para o ministro era muito forte. Ah, você quer ser pastor? Então você tem que fazer um voto de pobreza. Por quê? Porque você vai trabalhar para Deus, você vai pregar sobre o reino dos céus, e quem fala sobre o reino dos céus não precisa ter bens materiais aqui na terra. Então a pessoa fazia um voto de pobreza, o bispo, o padre, né? E segundo o que ele conta, ele teve um encontro com Cristo e ele deixou tudo isso para trás. Ele poderia ter lá vivido a vida dele de luxo, de riqueza como ele vivia antes, abandonou tudo para ser um servo de Deus. E Deus chamou ele para essa função. Então, irmãos, que nós venhamos refletir. Sermões duros, sermões firmes, é para você refletir, porque vai te ajudar amanhã. Nós temos pessoas aqui com 1 ano de igreja, 2 anos de igreja, 3 anos de igreja, pessoas novas, né? E Deus vai estar cuidando de você, irmão. Deus vai estar te ensinando, Deus vai estar te provando a sua fé. A Bíblia diz que Deus prova todos quanto ama. Deus vai te provar, né? E às vezes o inimigo, Deus permite também que o inimigo venha fazer alguma coisa para a gente. Permite, está na Bíblia. Está dizendo lá Pedro, quando negou Jesus, um pouco antes, Jesus falou assim: ó Pedro, entendeu? Satanás, entendeu? Pediu para se andar contigo, mas eu intercedi ao Pai para a sua fé não desfalecer. Deus permitiu lá aquela pressão em cima de Pedro. Aí ó, estava com Jesus. Pedro: eu não. Aí vem outra pessoa: esse aí ó, está igualzinho ele. Aí Pedro fala assim: ó, nem conheço esse mané, né? Excomungou Jesus, diz a Bíblia. Estou dando uma palavra aqui, né? É tipo excomungou Jesus, nem conheço esse sujeito, que eu nem sei quem é, meu. Entendeu? Só que depois, quando o Paulo canta, ele lembra, aí ele começa a chorar.
Jesus tinha razão. Mas Jesus intercedeu ao Pai para que a fé dele não desfalecesse. Então, às vezes, Deus permite. Como falei para você de Jó, Satanás foi lá falar com Deus, aí Deus fala, vai lá, permissão de Deus. O inimigo fez algum tudo, mas Deus está no controle de tudo. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui na terra, irmãos, quanto tempo Jesus vai voltar, mas uma coisa eu sei: nós estaremos com Cristo para sempre. Amém. Não importa a dificuldade, não importa a luta, vamos permanecer crente que Deus é o nosso Pai. Vai passar dificuldade? Vai. Mas diz a Bíblia que os pardais têm sua casinha, né? As andorinhas têm lá os seus ninhos, né? E tem o seu alimento, mas o nosso alimento também estará determinado por Deus, porque nós temos muito mais valor do que os passarinhos, muito mais valor do que os animais. Deus sustenta todos os animais e Deus vai continuar nos sustentando. Sabe por quê? Porque Ele é bom e sua bondade dura para sempre. Então vamos nos precaver desse discurso, vamos ficar espertos desse discurso. Ideias que criam, porque as heresias estão aí, e cada dia mais eles estão com os bolsos mais cheios e a turma com os bolsos mais vazios. Esse é o mundo da heresia, esse é o mundo do falso profeta, e esse é o mundo que nós vivemos hoje. E no tempo de Pedro já tinha, e hoje se multiplicou. E que Deus nos dê graça de termos discernimento, de entendermos a tua palavra e continuarmos firmes nos pés de Jesus. Amém? Essa é a palavra de reflexão para mostrarmos para os irmãos por que às vezes a gente prega com firmeza, por que a gente prega com fé, às vezes duro. Por quê? Porque a gente não vai precisar pregar para você quando você estiver com saco de dinheiro, quando estiver com o casamento bem. Amém? Temos que prepará-los para o dia da adversidade, que você venha continuar com a sua fé em Cristo, porque a adversidade vai passar e Cristo será glorificado através dessa adversidade, em nome de Jesus. Amém? Vocês vão cantar mais um hino? Não? Vai? Então vamos orar? Nem se for vamos orar.